Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque os gringos foram apresentados, esses mesmo que já jogaram inclusive, mas agora finalmente apresentados para a torcida. O Memphis está cada vez mais adaptado, eu vou te contar essa história, porque a estreia dele está chegando. E números incríveis de Yuri Alberto. Fala do Yuri agora. Gringos recém-contratados foram apresentados para a torcida. Apresentados no púlpito ali da entrevista coletiva da sala de conferências do CT Joaquim Grava, sabatinados ali pelos jornalistas. A apresentação aconteceu no final da manhã depois do treino, em 15 minutos contadinhos no relógio para cada jogador. Para não se estender, né? Eram 3, uma de cada vez, e os repórteres podiam questionar nesse período ali de 15 minutos para cada jogador recém-contratado. Vamos começar pelo André Carrilho, ou André Carrijo, o peruano, que tem uma história muito bonita no seu país, realmente, tem mais de 100 jogos pela seleção peruana, e que foi contratado, estava livre no mercado, né, veio do futebol da Arábia Saudita, chegou a jogar no Al Hilal, vejam só, com Ramon Dias, fez uma amizade muito bacana, especialmente com o Emiliano, a idade, né, um pouco mais próxima, né? E eles foram fundamentais para a sua chegada ao Corinthians. Bom, ele, na sua entrevista coletiva, disse que pretende fazer história, né? É uma resposta até meio praxe de jogador que chega, mas a gente registra porque sinal que ele não quer vir aqui apenas de passagem, né? Diz que quer fazer história no Corinthians. Sobre seu posicionamento, o André Carrilho é um cara mais do meio, mais atrás do centroavante, ou um meia atacante, mas pode fazer a beirada também. Ele falou exatamente isso: eu posso jogar tanto por dentro quanto pelos lados do campo, mas vai depender do que o treinador quiser. O que ele precisar, eu estou à disposição. Ele conversou com o Paulo Guerreiro, um jogador peruano de amplo destaque no Corinthians, né, campeão do mundo, e ele disse que conversou com o Guerreiro, já tinha falado outras vezes, né, a respeito do Corinthians, né, e que dessa vez, quando ele foi contatado, ele foi em busca, né, do Paulo Guerreiro e teve as melhores referências possíveis, viu? O André Carrilho revelou isso aí. Quando ele recebeu o contato do Corinthians, disse que ele esperava, né, que resolvesse o mais rápido possível, porque queria muito jogar aqui. E falou sobre as diferenças, né? Futebol brasileiro e tal. Ele está percebendo que é um futebol mais exigente, que tem pressão, mas que ele sabia da pressão e que fisicamente está muito bem. Foram os questionamentos feitos ao André Carrijo, que já estreou. Eu sinto ele ainda um pouquinho puxado assim no freio de mão, um pouquinho travado. Às vezes ele tenta dar um pique, não consegue. Às vezes o bote acaba na marcação ali, na linha alta, quando ele é escalado, normalmente pelo lado direito. Às vezes você percebe que é falta de ritmo de jogo, né? Coisa que ele vai corrigir ali na sequência, e a gente vai poder ver o André Carrijo aí desfilando pelo ataque do Corinthians, sendo especialmente uma alternativa para segundo tempo. Acho que nesse momento ele não é titular, mas ele correspondendo, bom, aí vai ser briga de cachorro grande, porque tem muita gente para jogar na mesma função, ou no mesmo setor, né, que é o setor de ataque. Héctor Hernández. Cara, eu vou dizer um negócio para vocês. Esse espanhol, ele é gente fina, viu? O Carrijo um pouco mais sério ali na entrevista e tal, mais tímido talvez. O Héctor Hernandes, cara, o Héctor Bonilha, né? A galera apelida ele, né? O galã mexicano e tal, né? Podia fazer aquelas novelas, passavam as tardes no SBT, né? Que sacanagem. Héctor Hernandes. Cara, ele foi muito simpático, ele tem carisma, ele fala bem. Foi boa a entrevista do Héctor. Ele diz que está se sentindo em casa, está muito feliz, está muito feliz. Sobre estar fora da Sul-Americana, ele minimizou, diz que faz parte, que ele pretende dar o melhor pelo time no próximo jogo que ele for jogar enfim, né, ele sabe que não cabe todo mundo na lista e está tudo bem. Vale lembrar, o Memphis não pode jogar a Copa do Brasil e o Héctor não pode jogar a Sul-Americana, porque ambos não foram inscritos, né? No caso da Sula, por opção, né? Porque eu já expliquei para vocês, né? O Corinthians tinha outras opções no comando de ataque, né? O Memphis é um deles, né? O Pedro Raul e o Yuri Alberto são insuficientes, mas são da mesma característica. Então, assim, eles priorizaram colocar o Carrijo, por exemplo, do que deixar o Memphis, né, na Sul-Americana, do que colocar mais um centroavante. Então, tem muita gente para o mesmo setor. Ele falou que fisicamente está muito bem, que essas lesões fazem parte, né, que ele teve, por exemplo, no jogo contra o Flamengo, mas que estava muito tempo sem jogar, né, então é natural, ele está super bem, está disposto aí a poder corresponder pelo Corinthians.
Perguntado se ele queria fazer alguma projeção de gols, ele fez 14 no Chaves de Portugal no ano passado. Se ele tinha uma previsão até o final do ano, quantos gols ele poderia fazer, vai depender muito dos jogos que ele vai atuar, né? E nessa concorrência toda, né, vai ter jogo que ele pode até ficar na casinha e nem entrar no jogo. Vamos ver. Ele não quis fazer isso, acho que o centroavante não tem que fazer isso, dá certo ele. Ali era uma casca de banana para ele. Não estou criticando a pergunta do repórter, tá? Eu acho que é pertinente. Estou dizendo que no papel do jogador é uma casquinha de banana para ele cair e dizer assim: acho que eu consigo fazer uns 10 aí. E aí daqui a pouco faz 2, faz um, faz nenhum. E aí a crítica vem muito grande. Então, assim, ele soube sair bem dessa resposta. Falou sobre a competição com os outros atacantes do elenco, eu acabei de citar aí vários deles, né? Ele falou que é uma competição muito boa, normalmente eles respondem isso, né, nesse sentido, mas vai ser mesmo, vai ser uma briga boa. Falou que tinha propostas da Europa, especialmente da Espanha, mas optou por vir ao Corinthians porque trata-se de um desafio, algo novo, algo que ele está muito motivado. Que ele sabia da situação do clube, de pressão, claro que sim, né? O jogador quando vai, basta dar um Google hoje, né? Você percebe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo e ele mesmo isso percebeu que a torcida é incrível, percebeu uma motivação a mais então para vir jogar aqui. Então ele sabia de toda a situação. Sobre as suas características, né? Ele fala que é um cara que joga de 9, atacando o espaço, né? Pode também segurar zagueiro, mas que ele é muito forte no jogo aéreo. Isso foi uma autodescrição do próprio Héctor Hernandes, tá? Falou sobre as condições também do Corinthians, né? Ele falou que poucos clubes na Europa têm as condições que o Corinthians tem, nível Champions League. E ele assistiu durante a semana o derby sub-17 na Fazendinha, no Parque São Jorge. E aí ele foi questionado, cara, o que você foi fazer lá? Ele falou assim, eu estava em casa, né, vi que tinha um jogo lá, eu gosto de acompanhar futebol, fui lá dar uma moral para a molecada. Aí mais à frente, ele é questionado pela Bianca Molina, minha amiga, sobre a final do futebol feminino, né? O Corinthians é muito forte, meteu 3-1 no São Paulo no jogo de ida, e tem esse jogo no fim de semana, se daqui a pouco, no domingo, acho que 10 da manhã, ela pergunta até assim, se no sábado der tudo certo, o resultado for positivo, o que você acha de domingo ir lá dar uma assistida, você pretende e tal? Aí ele, que horas? Cara, ele é muito engraçado, né? Gente boa. Aí todo mundo riu na sala, né? 10 da manhã, ele... Então, vamos ver o que acontece, vamos ver primeiro o resultado de sábado, se tá tudo bem e tal. Aí vamos ver e tal. Deu aquela desconversada, porque ia ter que acordar cedo. E aí depois ele faz a frase que chamou mais atenção em toda a entrevista, né? O repórter pergunta para ele se ele conhecia o Corinthians, o que ele sabia do Corinthians, se ele buscou informações, se ele deu um Google e tal, como é que ele conheceu o Corinthians e tal, mais ou menos assim nesse sentido. E ele fica ouvindo a pergunta e tal, aí vem para ele e fala assim, olha, se não conhece o Corinthians, temos um problema, né? Como quem diz, caramba, se eu não conhecesse o Corinthians, se um jogador de futebol não conheceu o Corinthians, temos um problema. E isso mexe muito com o torcedor, né? Porque, saber que o torcedor, que o Corinthians, né, um clube conhecido no mundo europeu, no mundo da bola, na Europa, nas grandes ligas, né, a ponto de um jogador que até então desconhecido do grande público, né, vamos combinar assim, estava lá em Portugal e aí ele diz isso. Gente, se não conheceu o Corinthians, temos um problema. E realmente é uma das principais marcas do mundo, não só do futebol brasileiro. Acho que mais ou menos essa foi o resumo do Héctor Hernandes, que eu gostei muito. E gostei do futebol dele também, tá? Acho que ele é um cara que pode agregar, um cara que tem domínio de bola, um cara que sabe o que fazer com ela, tem visão de jogo, ele tem coletividade, ele chama os companheiros para tabelar com ele. Isso nos poucos minutos que deu para ver dele em campo com a camisa do Corinthians. Acho que ele pode corresponder ainda muito mais. E para fechar, o José Martínez, que assim... Logo que ele chegou, eu até falei assim para vocês, caramba, o Martínez não me empolgou, volantão, assim, né? Um cara que marca a lenha e assim, mais do mesmo. Você não vai esperar um volante que saia para o jogo, que arme o jogo, que seja amplamente técnico e tal. Não é ele, não é esse cara. Mas eu também preciso dizer, e fazer até um reparo aqui na minha fala, de que, cara, que bom que ele é assim. Porque os times precisam de um cara como o Martínez. Muitas vezes você abre meio campo com jogadores hoje, né, os volantes, os meio-campistas, eles são camisas 10 que foram descendo. Então eles têm muita qualidade técnica para sair para o jogo, mas ao mesmo tempo você
daqui a pouco, né, pode desguarnecer o teu sistema defensivo. Não tem como você ser exímio marcador e um driblador, um construtor. É muito difícil você casar as duas coisas. E o Martínez, cara, ele é aquele é aquele chato que fica no encalço e marca e cerca e corre, e faz falta isso. Faz falta para propiciar, inclusive, que os outros jogadores de meio possam criar suas alternativas. Então, o Martínez, cara, ele tem me chamado a atenção exatamente por isso. Ele é um marcador? É, mas ele não é nenhum grosso, né? Não é nenhum tosco, não é nenhum cara que do tipo assim, meu Deus, esse cara não sabe jogar bola, só sabe bater. Não, ele sabe chegar, ele sabe marcar, mas ele tem visão de jogo também. Faz algumas inversões quando dá, e corre, né? Corre o jogo inteiro. Foi uma contratação interessante. Ele foi questionado sobre o Philadelphia, né, que ele saiu de lá, a galera sentiu muita falta, e ele falou que não deixa de ser um desafio, né? Você sair de lá, onde ele ficou 5, 6 anos, e aí, de repente, né, ter essa motivação muito importante para poder jogar no futebol brasileiro. Tinha um sonho de jogar no Corinthians, falou isso, e aí quando chegou a proposta, não pensou duas vezes. Falou sobre a comunicação com o Memphis, né, que é um cara que está se esforçando para falar o português, mas aí, como ele jogou muito tempo nos Estados Unidos, ele também arranha no inglês ali para eles se comunicarem, né? Questão de jogo, essas coisas. E ele chegou a conversar com o Otero, venezuelano, que passou pelo Corinthians, né, para pegar referências do clube. Tá morrendo de ansiedade para jogar mais e tal. Ele tá muito empolgado aqui. E que o seu estilo de jogo, que eu estava falando agora, né, que ele tem essa orientação do Ramon, né, que é um cara que pressiona bem, né, marca, cerca, mas que ele também tenta fazer isso no sentido de conduzir o ritmo do jogo e de que naquele momento conseguir, né, passar calma e tranquilidade para a equipe, mesmo tendo um jogo muito intenso e de marcação. Não sei se eu me fiz entender, mas foi exatamente o que ele respondeu, né? Ele tem essa orientação do Ramon Dias para pressionar, roubar essa bola e tranquilizar a equipe ali a partir do sistema defensivo em direção ao ataque. E falou sobre o Messi também, que foi seu rival, digamos assim, né? E que é sempre, obviamente, né? Falou sobre isso. É sempre um privilégio ser parceiro do Messi. Foram os 3 gringos, parceiro não, rival, né, no caso, no futebol dos Estados Unidos. Foram os 3 gringos apresentados pelo Corinthians, que eu tenho certeza que cada um ao seu jeito vai dar muita resposta daqui para frente. Bom, eu falei sobre o Memphis, né? Cara, o Memphis, ele tá assim, arrebentando. Ele está conquistando todo mundo, ele está... o André Hernan até fez um relato, né, de bastidor muito interessante, de que ele está dando bom dia em português para os funcionários do CT, ele está envolvido com as coisas do clube, ele está querendo descobrir cada vez mais do clube, ele já conquistou todo mundo, ele está usando música brasileira nos seus posts. Cara, ele está assim, ele está muito afim, porque podia ser que o cara vem aqui, ganha um baita salário e tudo mais, é um astro europeu, os caras estendem tapete vermelho, e ele ia ficar numa boa e tal, do tipo assim, cara, vou lá porque o futebol brasileiro tá me pagando muito, vou lá fazer meus golzinhos e vou embora. Não é o que tá parecendo. Ele está se envolvendo demais com a causa do clube, do país, de São Paulo. Ele está se envolvendo, quer fazer aula de português, quer aprender português. Então, assim, está tentando se envolver com os colegas, apareceu rindo no treinamento, nas fotos que o Corinthians divulgou. Então, assim, ele está muito solto e está desesperado para jogar. Então, vocês imaginem. Eu não sei se ele vai começar como titular. Há uma tendência, inclusive, que ele entre no decorrer da partida. Eu teria colocado como titular, do tipo, vai lá já sente o clima, já sente a torcida e se sobrar uma bola já faz 1, 2 gols e tal. Eu já colocaria ele desde o início. Não com 30 minutos, 25, para ele tentar mudar um jogo. Mas, enfim, o Ramon é quem decide, né? O fato é que ele está voando, está pronto e está cada vez mais adaptado ao Brasil, a São Paulo e também ao Esporte Clube Corinthians Paulista. Para fechar, gente, cara, eu recebi isso ao longo de todo o dia e aí fui pesquisar. A gente já sabia, né, que o Yuri Alberto tinha mais gols do que o Caleri. O Caleri perde um gol feito, né, no jogo do São Paulo contra o Botafogo pela Libertadores. E o Yuri Alberto, né, um cara tão injustiçado, que ficou muito tempo sem marcar, teve problema na vesícula, teve algumas outras lesões e todo mundo cobra muito o Yuri, né? Porque o Yuri tem uma dificuldade muitas vezes quando ele quer participar do jogo, para dominar uma bola, às vezes a bola escapa, ele vira meme por alguns negócios meio absurdos, né? Ele vai dominar, se estatela no chão de peito, né? Vai tá sozinho, daqui a pouco tenta uma bicicleta de costas, é meio louco assim, né? Então,
eu fui dar uma olhada nos números do Yuri Alberto e aí tem uma matéria no site do Transfer Market, que fala sobre mercado, transferências e tudo mais, que diz o seguinte na manchete: o Yuri Alberto é o 8º jogador com mais gols no Brasil em 2024. Você sabia disso? Ele é o 8º jogador com mais gols no Brasil inteirinho. Que loucura, hein? Que loucura. Ele tem 18 gols em 42 jogos. E é o artilheiro do Corinthians na temporada. A média de gol dele é 0,42 por partida. É quase, gente, um gol a cada 2 jogos. Quase isso. Só que essa média de gols do Yuri Alberto é a 5ª melhor do país. Ele, em termos de artilharia, é o 8º, mas média de gols é o 5º colocado. Que loucura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu estou olhando aqui o desempenho, né, dos atacantes, do Pedro, do Estevão e tal. O Pedro tem 30 gols, né? 30 gols em 43 jogos e 8 assistências. Ele tem 38 participações para gols em 43 jogos. São números impressionantes do Pedro. A melhor temporada da carreira dele. O Estevão, caramba, o Estevão é uma loucura, hein? Ele tem 9 gols e 7 assistências com 17 anos. 16 participações para gols com 17 anos. E aí tem mais um detalhe aqui, ó. Tô conferindo outros números do Yuri Alberto. Dentre todos esses números de gols, assistências e tudo mais, cara, ele tem a 5ª melhor média. Porque, ó, o Pedro tá na frente dele, depois o Lucero, depois o Verratti e o Júnior Santos. Sendo que o Pedro e o Júnior Santos lesionaram e pararam de jogar, né? Então você tem o Verratti e também o Lucero com atacantes com a melhor média dos que estão jogando acima do Yuri Alberto. O Yuri hoje é o 3º dos jogadores que estão jogando, 5º no geral pelos números da temporada. Também tem o seguinte, o aproveitamento do Yuri Alberto nas finalizações é de 42,5%. O Caleri tem 42,6%. É quase o mesmo número, gente. É quase o mesmo número. É que o Caleri é um jogador mais objetivo, mais letal e tal, mas enfim, é curioso, né? Eu não sei se todo mundo tem essa percepção de que o Yuri é muito mais criticado do que o Caleri e ele tem números melhores do que o Caleri. Meio louco isso, né? Pelo menos em 2024. Nos passes, o Yuri Alberto ele acerta 73,9%. Bem próximo dos 74,6% registrados por Pedro. Então eles têm quase o mesmo índice de acerto nos passes. Yuri Alberto e Pedro. Que loucura, hein? E o Yuri está entre os 30 atacantes que mais recuperam bolas no futebol brasileiro em 2024. Que loucura, hein? Somando Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, ele roubou a bola dos adversários 67 vezes. Mais até do que o seu companheiro de time Romero, famoso por sempre ajudar muito na marcação. Esse é o Yuri Alberto. Não estou aqui para passar pano para o Yuri. Acho que ele erra muito, errou muito, mas é o artilheiro do time na temporada, tem números incontestáveis, briga, se doa para o time e vai perder espaço a partir de agora com a chegada do Hector, do Memphis Depay, enfim. Mas assim, vamos ver, né? É um cara que fez esse gol contra o Fortaleza, deu um desafogo para ele, tomara que ele ganhe confiança a partir daí e volte a ser pelo menos parte daquele Yuri que a gente conheceu quando chegou em 2022 no segundo semestre. Eu já conhecia, mas enfim, eu digo, quando ele aparece para o futebol brasileiro, assombrando no segundo semestre de 2022. Depois o Corinthians renova com ele, ele fica um ano, a coisa não funciona, não vai tão bem e tal, e agora ele tem mais um ano para poder brilhar e marcar a sua redenção com a camisa do Corinthians.